Apocalipse 6 versículo 9 e 11. Abrindo o quinto selo. Até quando? 9. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. 10. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Os primeiros 4 selos são diferentes dos últimos 3. Os primeiros 4 trazem cavalos e cavaleiros, e os 4 seres viventes estão envolvidos no anúncio dos eventos que estão para acontecer na Terra. Os últimos 3 selos não têm cavaleiros. João aparenta estar observando os eventos assim que Cristo abre cada selo. Almas debaixo do altar. João começou a descrever o que ele viu imediatamente após Cristo ter aberto o quinto selo. Ele viu um altar. Mas que altar era esse? O Antigo Testamento traz a resposta. O tabernáculo tinha 2 altares. O primeiro ficava do lado de fora, no pátio, onde os animais eram sacrificados. O outro, o altar de incenso, ficava dentro da tenda. Quando uma oferta queimada era oferecida no altar do lado de fora, um pouco do sangue era para ser colocado nas pontas do altar de incenso dentro da tenda, e o resto devia ser derramado debaixo do altar de sacrifícios do lado de fora. Levítico 4, versículos 7 e 18.25 e 30 a 34. Com base nesses versos, podemos entender que as almas que João viu, estavam debaixo do altar de sacrifícios. Elas haviam sido sacrificadas por causa da fé que tinham em Jesus, por aquilo que acreditavam, a verdade. Sua escolha de participar direta e ativamente na divulgação do Evangelho os levaram ao martírio. Vemos aqui uma ponte ligando a abertura do primeiro e segundo selos à abertura do quinto. No tabernáculo terrestre, as pessoas e sacerdotes podiam se envolver com as atividades que aconteciam no pátio, enquanto que apenas os sacerdotes tinham permissão para trabalhar dentro da tenda. O altar de sacrifícios aponta para o sacrifício que aconteceu na cruz, aqui na terra. Podemos entender que as almas, clamando debaixo do altar, haviam morrido sob a proteção da cruz. Elas haviam descansado na esperança da salvação de Cristo, mas estavam ainda aqui na terra, uma vez que a descrição as coloca como estando no pátio, ainda clamando por justiça. Paulo falou sobre esse tipo de entrega, quando escreveu a respeito de como estava pronto para ser oferecido como sacrifício. 2 Timóteo 4, versículos 6 e 8. Repousar até quando? A resposta à pergunta até quando traz a ideia de tempo, mas não de uma maneira tipicamente humana. O tempo de Deus é diferente da nossa percepção de tempo. O texto diz que os mártires precisavam esperar um pouco de tempo. Eles precisam esperar até que o restante dos fiéis, conservos e irmãos do que deveriam ser mortos, se completassem. A palavra completar aqui é traduzida do grego plerou, que significa tornar completo, preencher até a capacidade pessoal. Algumas traduções adicionam a palavra números, para indicar que um número específico de almas precisa ser alcançado. Mas a palavra número não está presente nos manuscritos gregos. Isso quer dizer que precisamos considerar uma outra interpretação desta passagem, ou uma interpretação que não tenha nada a ver com a quantidade de pessoas que ainda tenham que se tornar mártires. Muitos exemplos na Bíblia servem de base para tal interpretação. Em geral, Deus está interessado na qualidade, não na quantidade. Um exemplo disso foi quando Gideão estava recrutando os soldados. Seu exército só se completou apenas quando ele diminuiu o número de homens, de milhares para apenas 300. Juízes 7:1 a 7. Era que os escolhidos tinham que estar prontos para ouvir e obedecer, e não atribuir a vitória aos seus próprios esforços. Juízes 7:2. Se prestarmos bem atenção no que Apocalipse 6 versículo 11 está dizendo, podemos ver que os que iriam se tornar mártires deveriam se tornar completos, em relação à sua condição de conservo e irmão, como diz o verso. Quando Jesus abriu o quinto selo, o caráter de Deus e o caráter do vencedor foram revelados. Deus é aquele que é santo e verdadeiro. Apocalipse 6 versículo 10, que é poderoso o suficiente para trazer justiça e julgamento àqueles que habitam na terra. Os vencedores são aqueles que, incondicionalmente, deram suas vidas a Cristo, até a morte. O sangue inocente que derramaram representa a pergunta de quanto tempo falta até a segunda vinda,
E a resposta é: até que o caráter de todos os vencedores se torne completo e conhecido. E foi-lhes dito que repousassem. Apocalipse 6 versículo 11. A palavra grega para repouso é a mesma usada na promessa que Jesus fez em Mateus 11, 28 e 30, traduzida como alívio e descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A vitória está garantida.